Um sítio sustentável em Minas Gerais, plantando árvores, reaproveitando água e cuidando da natureza. A inspiração de um homem simples que, com sabedoria e fé, constrói um refúgio verde no coração da serra. Estudantes e professores de engenharia criam uma cerca invisível, eficiente para proteger peixes em hidrelétricas, unindo ciência e preservação ambiental. O lixo que educa, preserva e gera energia. Conheça um aterro sanitário modelo no Vale do Paraíba. Eles não são lixeiros, são agentes de transformação. Vamos acompanhar os coletores de recicláveis, que com alegria e dignidade ajudam a salvar o planeta. Em cada gesto, um sinal de esperança. Em cada reencontro com a natureza, um chamado à responsabilidade. Em cada história, um sopro de fé. No alto da Serra da Mantiqueira, um sítio floresce em harmonia com a criação. É ali, entre árvores que voltaram a brotar, que um casal vive o compromisso de cuidar da casa comum. E em Itajubá, no interior de Minas Gerais, jovens pesquisadores unem ciência e consciência para proteger os rios e seus habitantes. Você acompanha agora duas histórias que mostram como é possível transformar o mundo com as próprias mãos e o coração. Um programa inteiro de portas abertas para a reciclagem, para a mudança de pensamento e inspirado na encíclica do Papa Francisco, divulgada no ano de 2015, em que o Santo Padre impulsionava os cristãos no cuidado com a casa comum, ambiente de todos. Aqui nessa natureza preservada, como é vista hoje, neste ano completa 20 anos do início de tudo isso. Um casal de Brasília que veio parar no sul de Minas, aqui em Delfim Moreira, criou tudo isso lá em 2005 e agora mantém. E aqui compartilha espaço com pássaros, com animais, com a natureza. E vai além disso, porque também tem sustentabilidade aqui. Vamos conhecer essa história. Nas encostas da Serra da Mantiqueira, o silêncio é quebrado por cantos de pássaros e o sussurrar das folhas. Esse homem decidiu morar no campo e devolvê-lo à sua origem. Aposentamos e viemos para cá e edificamos esse ambiente onde nós moramos. Em 1983, no mesmo ano em que conheceu sua esposa, registrou o sítio. Desde então, ele e Aldair cultivam hortas, bosques e plantam o cuidado com a casa comum. Aqui existe o respeito a toda a diversidade, a toda espécie, a diversidade de vida. A natureza cochicha entre os galhos. Um terreno outrora ferido pela ação humana, hoje renasce em folhas e raízes, sob o cuidado de um homem que decidiu seguir no tempo da terra, plantar respeito e colher esperança. Onde nós estamos a pisar, sob os nossos pés, estão inúmeros micro-organismos trabalhando. Percebe? É um respeito, sim, à diversidade. Em um fichário antigo, são guardadas como relíquias as instruções para devolver vida à terra. O projeto pensado por seu Geraldo foi tomando forma nas mãos de um engenheiro agrônomo. Os detalhes, como a distância das covas, a profundidade ideal, os nutrientes certos, foram dando vida a uma floresta feita à mão, árvore por árvore, sonho por sonho. Porque a coisa foi feita com amor, sabe? Tudo que é feito com amor, com carinho, com respeito, ele tem que ser ali notificado, passo a passo sendo feito, com critério. A coisa não é feita amadoristicamente. Eu sou um amador, procurei um profissional, expus o que a minha esposa e nós tínhamos em mente
ele captou o que nós tínhamos em mente, jogou num projeto, nos apresentou, nós aprovamos esse projeto e executamos. O sítio virou livro, mas não de papel. Suas páginas brotaram da terra, entre raízes e folhas, entre galhos que contam, em silêncio, a história de um sonho plantado em 2005. À medida que elas vão crescendo, nesse espaçamento no formato de quincôncio, elas vão crescendo e os seus ramos, suas galhas, eles vão se entrelaçando, onde forma isso aqui, olha. Hoje tem menos porque nós estamos na época do inverno. Teve outono, algumas caem folhas. Veja o solo como que ele é protegido. É um tapete. São as folhas que caem, vem, vai decompondo, segura a umidade. Aqui temos a terra, uma terra com aroma divino, de vida, frescor. E aqui ocorre a formação dos micro-organismos que movimenta, que dá vida. 20 anos depois, essa história segue viva, crescendo em direção ao céu, escrevendo com um manto verde o testemunho de um amor profundo pela criação. E observam que, ao que nós vamos caminhar, temos que ter cuidado, porque são outras espécies trazidas por pássaros. Aqui, olha, uma espécie, outra. E se observar assim, são inúmeras espécies, qual não foi plantado por nós. Foram os pássaros que trazem essas mudinhas. Aí é onde nós falamos que a floresta, ela caminha, ela anda, porque ela vai se multiplicando naturalmente com a ajuda dos pássaros. E dela, que a semente dá o vento, toca para cá, a semente vai para lá. Quando o meio ele é respeitado, ele nos dá o melhor da vida, da qualidade da vida, quando ele é respeitado. Na divisa do sítio, um contraste visível. De um lado, o verde que se multiplica, cheio de sombras e cantos. Do outro, o solo seco, coberto apenas por pastagens. Onde há cuidado, há cor. Onde há descuido, a terra silencia. Sem a graça, para a dádiva que Deus nos deu, de ter essa vida em movimento, não sei se nós vamos sobreviver. Nós estamos matando um planeta. A água também é cuidada com reverência. Aquela que chega do céu e vai para a nascente é filtrada. E a que escorre dos lavatórios, do banho e da pia, passa por bananeiras que a transformam em vapor, em vida. A água negra, vinda do vaso sanitário, é tratada no tanque de evapotranspiração, onde pneus antigos e plantas de folhas largas realizam a purificação natural. Essa só vem do vaso sanitário. A pia, a lavanderia, o chuveiro, é ali, é a água cinza. Olha a cor daquela água, olha a cor dessa. Essa é negra, né? Aquela lá mais tonalização cinzentada. Entendi. Percebeu? Perfeito. Então elas são separadas. Como ele não tem infiltração nem pelas laterais nem para o fundo, o sistema vem e vai fazendo isso aqui. No momento que ele vai fazendo isso aqui, a bactéria já trabalhou, ele passa pela brita, passa pela areia, vem a terra, a bananeira suga, transpira e o sol aquece e evapora. Um ciclo completo, onde tudo retorna limpo à terra, sem poluir, sem agredir. A própria natureza recupera essa água e a devolve pela evaporação e pela transpiração. E essa água vai cair em forma de chuva, aonde as árvores vão absorver o impacto maior das gotas da água, batendo, amortecendo, caindo no solo. As folhas protegem o solo. Uma parte dessa água que cai no solo evapora de novo, a outra parte drena para o rio, a outra parte infiltra, vai para o subsolo, para o lençol freático. E o mundo assim gira. Além do campo, boas ideias florescem na cidade.
Em Itajubá, um grupo de jovens pesquisadores encontrou na engenharia uma forma de proteger os rios. Com fios e circuitos, criaram uma barreira invisível, capaz de salvar os peixes das turbinas hidrelétricas. Ciência com alma, tecnologia com propósito. Trabalhar num lugar que possa ter um impacto positivo também, né? Para a sociedade, tudo, que contribua para um avanço tecnológico também, que deixe um tipo de legado, um tipo de alguma marca também na sociedade, com alguma melhoria, alguma inovação tecnológica também. Que aí a gente tem aqui esse ponto de observação in vitro aqui, então a gente traz a barreira, aí a gente enche o canal, né, trata a água, bota as espécies, e aí o que acontece, como é que rola o estudo? De acordo com as espécies, tem espécies que elas, por exemplo, a gente tem que jogar mais tensão aqui na barreira, a gente tem que jogar menos tensão, então a gente vai tendo essa variação de parâmetro. Então, toda vez que a gente tem uma espécie, o objetivo do estudo é encontrar um parâmetro ideal para que essa espécie não ultrapasse a barreira, mas que também, por exemplo, não ofereça risco para o resto do ambiente ou para as pessoas no ambiente trabalhando. Engenharia por si só já é construção, mas aqui ela é reconstrução. Vai do equilíbrio natural, da dignidade dos rios, da convivência entre o homem e a natureza. E não é só cálculo, é missão. Técnica com alma, razão que serve à vida. Doutorado para o James. É importante essa prática para a gente entender as variáveis que acontecem no mundo real. É muito bonito no caderno, muito bonito no computador, mas aqui fora, no mundo, as coisas às vezes não ocorrem como foi planejado. E é importante essa dinâmica para a gente conseguir aplicar os conhecimentos adquiridos na academia para resolver problemas de ordem prática. Um projeto maduro, nós já temos a concessão de patentes sobre esse tipo de sistema. Então ele é um projeto que ele pode ser implementado a qualquer instante, em qualquer local no país. Nós estamos dentro de um prédio construído na década de 20, para servir como um dos laboratórios aqui da Universidade Federal de Itajubá. Todos esses equipamentos simulam a estrutura de uma usina hidrelétrica. A gente está dentro do prédio, mas é como se fosse dentro da barragem da usina. E tudo isso aqui tem mais de 100 anos e funciona. Quando acontece a necessidade de manutenção, isso aqui é uma turbina, é necessário então fechar aqui a comporta. E como a turbina, a necessidade para gerar energia, a água entra e gera uma corrente, os peixes nadam contra essa corrente. Ao nadarem contra essa corrente, entram dentro dessa tubulação, aqui fecha a comporta para fazer a manutenção. Os peixes ficam presos aqui dentro e aí pode morrer de 5 a 10 toneladas desses animais. Para evitar que isso aconteça, alunos aqui da Universidade Federal criaram uma cerca elétrica, invisível aos nossos olhos, mas que impedem que os peixes entrem dentro dessa tubulação. Todo esse espaço é uma simulação para entender como funciona. E isso então cuida do meio ambiente e evita que a grande quantidade de peixes acabe morrendo nos rios. Retrospectiva histórica no mundo mostra que toda sociedade que não preservou o seu meio ambiente, ela faliu. Tá? Todas as grandes civilizações tiveram o seu declínio ligados a uma crise ambiental. Por isso a sociedade mundial hoje, ela alerta, ela grita tanto com relação ao problema ambiental. Porque nós estamos chegando num ponto em que nós podemos embarcar numa viagem sem volta. É claro que vai haver volta, mas vai haver volta dentro de 200, 300 anos. E a nossa sociedade nesse período ela vai implodir. Ela não se vê, mas está lá, dentro do tanque. Uma barreira elétrica que não fere nem assusta, apenas orienta. Um campo de energia criado para dizer aos peixes: por aqui não. É o gesto sutil da engenharia a serviço da vida por um não à morte em massa e conquistando um sim ao respeito pela biodiversidade. Iniciativa do docente, conhecendo essa realidade da sociedade e trazendo o que tem sido visto no mundo, né? Adaptando essas práticas, essas soluções que alguns lugares do mundo têm feito. Iniciativa desse grupo de pesquisa, desse docente, pode trazer solução para uma amplitude de problemas, desde problemas técnicos da usina, da represa, até uma solução de problemas alimentares, familiares
dessas comunidades ribeirinhas nesses locais, né? Há um silêncio nos rios que às vezes se confunde com a ausência. Mas a água carrega histórias que nem sempre se vê. A morte de peixes causada por gases dissolvidos, pelas turbinas das usinas, pelas comportas abertas no momento errado, ainda é um grito abafado. A ciência, porém, tem escutado. Que surgiu de trabalho de graduação, iniciativa de alunos com apoio dos docentes nessas áreas. No laboratório, nada é por acaso. Cada fio ligado, cada água testada, cada dado medido é uma tentativa de reencontro entre o progresso e a preservação. Os estudantes criaram o que o mercado ainda não oferece. Com os olhos no futuro e os pés no presente, eles constroem respostas urgentes para perguntas adiadas. Nenhum erro aqui é desperdiçado. Todo erro aqui a gente pega, estuda o erro, procura o causador, o gerador desse cara e a gente vai pegar e aí vai corrigir a nossa pesquisa, corrigir o estudo e até corrigir o experimento para aí sim chegar ao nosso resultado esperado. Heitor desmontava brinquedos para descobrir segredos. Hoje remonta a esperança. André sonha com um mundo melhor e acredita que isso começa com decisões técnicas bem pensadas. Jamie segue os passos do pai, mas não para repetir, para transformar. Eles são rostos de um Brasil que pesquisa, que preserva, que acredita. E esse projeto, no caso, ele é uma chance, sim, de atenuar um problema que acontece nas diversas usinas aí e, para o futuro, ele transmite um olhar de solução para isso, né? La creazione è un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo riconoscervi l'impronta del suo disegno d'amore. Stiamo chiamati tutti a collaborare giorno dopo giorno. Peixes salvos, projetos registrados, ideias testadas, patentes conquistadas, mas acima de tudo, um novo jeito de gerar energia, sem matar, nem destruir e muito menos sem ignorar a vida. A energia que mais move o mundo é a do respeito e ela também é renovável. Que nós vamos realmente vencer todas essas etapas difíceis. Não é? A dificuldade sempre existiu. Tá? A diferença é que as pessoas às vezes enfrentam essas dificuldades e progridem, outras desistem. Então a mensagem é: não desista nunca. Por mais difícil que seja, por pior que possa parecer, nós vamos passar por isso. Tudo passa. Eu agradeço a Deus por me dar esse entendimento, certo? Porque há a visão morta, há a visão viva, que é a terceira visão, o entendimento, a consciência de onde nós estamos, o que nós devemos fazer. É essa visão que faz a diferença. Seja num sítio isolado onde árvores voltam a nascer ou dentro de um laboratório centenário onde ideias ganham forma, há algo em comum: o compromisso com a criação. Na floresta, um homem planta com fé. Na universidade, jovens projetam com esperança. Em ambos os casos, a certeza de que o futuro começa agora, com escolhas sustentáveis, com respeito, com amor à casa comum. Em Delfim Moreira e Itajubá, diferentes caminhos conduzem à mesma estrada: o cuidado com a casa comum. Enquanto Francelino rega com sabedoria cada semente de floresta, os jovens engenheiros constroem com precisão as soluções do amanhã. A gente segue para um rápido intervalo e na volta tem exemplo de quem acredita no presente e preserva o futuro de gerações. Até já! Separar o lixo é mais do que um gesto, é um ato de amor.
Neste bloco, você vai conhecer um casal que encontrou na reciclagem uma forma de servir à criação. Vamos acompanhar a jornada dos heróis invisíveis, que coletam o que descartamos e dão sentido ao que seria rejeito. Vamos também até um aterro modelo, onde lixo vira energia. Em cada canto, a certeza de que tudo pode ser reaproveitado, inclusive nosso jeito de viver. Em uma casa comum, como a de tantas pessoas, vive um casal que entendeu que lixo não é sujeira, mas responsabilidade. O meu trabalho é sempre estar na estrada, viajando, então eu sempre estou com garrafinha de descartável de água, às vezes estou mascando um chiclete, uma bala, e eu nunca jogo nada pela janela, nunca. Não joga mesmo, gente. Dentro do carro eu tenho a lixeirinha, eu sempre coloco ali. Aí quando eu chego em casa, ou às vezes estou em algum lugar onde tem lixeiro, eu esvazio, descarto. Papel, plástico, restos de comida, tudo tem seu lugar, sua destinação. Entre o lixo seco e o lixo orgânico, há algo que não pode ser separado: a consciência. Esse aqui está mais limpo, porque eu já coloquei lá dentro, já tirei da lixeira mesmo, né? E esse aqui eu deixei justamente assim para vocês verem que ele tem o lixo úmido junto. Aí o que eu faço? Geralmente eu faço isso aqui, eu tiro, a gente limpa esses que estão sujos aqui e tira o que é úmido, joga no lixo úmido e depois a gente põe no saquinho que é só reciclável. Na casa de Cinéia e Rogério, cada embalagem tem destino certo. O resíduo é tratado com respeito e até o lixo da Tuti, a cadelinha da família, tem descarte correto. Um sinal de que o cuidado com a vida também passa pelos restos que produzimos. Você está areando um plástico para pôr no lixo, né? Mas limpando, tirando o excesso, nossa, já ajuda muito. Isso tudo em latinha, em coisas de tomate, extrato de tomate, tudo isso eu faço isso. Do leite, aqui a gente consome muito leite e requeijão, né, amor? Leite e requeijão. Então aqui a gente passa vidro de maionese, tudo a gente deixa limpo. Uma morada onde o amor se mostra até nos pequenos restos depositados com zelo. Uma parceria que recicla o tempo e transforma a rotina em cuidado mútuo. A gente sempre passa uma aguinha, até por aquilo que eu falei, para facilitar para eles que estão fazendo a seleção lá e até para nós também, porque daí evita cheiro aqui, né? E geralmente o que cheira é o úmido. Então, você passando aqui, jogou ali, já era. É aprendizado, testemunho e comunhão. Um casal unido na vida, no afeto e na missão de cuidar do que é de todos, o planeta. Então, que você também pense assim, que você tenha essa consciência de que faça a sua parte, que tudo se resolve. Nós vamos chegar no ponto certo, que é todo mundo fazendo igual e o melhor. Aqui nesse lugar onde a natureza se expressa nos animais, nas folhas, na água, nas flores, no vento, a gente entende que tudo se transforma. Aqui nada se perde. A folha que cai vira adubo, a água que escorre alimenta a raiz. A natureza ensina que reciclar é um gesto natural, mas que a humanidade precisou reaprender. E essa atitude pode salvar o planeta. Eles não vestem capas, mas enfrentam o sol, a chuva e o cansaço com um sorriso no rosto. Trabalhar assim comigo, fala pra você, faz tempo mesmo. Mas eu não esquento a viola não, tá aí pra isso mesmo, pra trabalhar. É melhoria pra mim mesmo, pra mim e pra minha esposa. Do escuro da lata de lixo, vemos o mundo de um novo ângulo. A tampa se abre, o braço forte do gari recolhe, a câmera acompanha e o lixo segue viagem rumo ao recomeço. Que não separava muito daquele jeito, mas agora separa bastante agora. São chamados de garis, mas preferem ser lembrados como agentes ambientais. Recolhem o que o mundo joga fora e entregam esperança nas mãos das cooperativas. É muito além de limpar as ruas, limpam o nosso olhar. Aí eu até fiz um vídeo esses dias aí, para o recadinho do coração e tudo. Deixa lá o recadinho do coração para nós ir pegar o lixo certinho.
Só por causa que a gente cuida do que você joga fora, não merecemos seu cuidado? Nada disso. Nesse dia do agente ambiental, do famoso garimpo, queremos te lembrar que pequenas atitudes fazem grande diferença para a nossa segurança e para a nossa cidade. Objetos perfurantes, como agulha, espeto de churrasco, colocar na garrafinha. Trabalho de qualidade também, né? Quebrou o vidro em casa, pega a caixinha de papelão, coloca o vidro dentro, embala certinho e com a fita. Não esqueça de deixar o recadinho do coração aqui, objeto importante, a gente não se machucar. E colar certinho também. Se tiver aquela latinha cortante de atum, ou de massa de tomate, leite condensado, pega, coloca a tampinha dentro e coloca no saquinho e amarra bonitinho. Aprendeu? Tá vendo como é fácil cuidar da gente? Cuida da gente que a gente cuida de você. A gente recebe realmente em torno de 600 toneladas, né, dia de resíduo orgânico e 50 toneladas de reciclado. Então isso dá no total de 650 toneladas média dia, né, no nosso aterro. O reciclável mais tarde chega na cooperativa e vira sustento após ser separado na esteira e, por fim, vendido. Eu já puxei carrinho na rua quando a gente começou na cooperativa, tem 20 anos a nossa cooperativa aqui em São José. Eu puxava carrinho na rua primeiro e antes de entrar, depois continuei até a gente comprar os caminhões da gente, né, e organizar. A cata de lixo faz Elizabeth realizar sonhos. Reciclo só reciclagem. Eu reciclo vida. A minha vida foi reciclada. De primeiro eu tinha vergonha até de falar, porque quando a gente é catador de rua, a gente é muito humilhado, né? Aí depois que a gente pôs o uniforme, não. Aí a gente entra nos bancos para tirar reciclagem. Com histórias de superação e um legado. As pessoas, né, que entram aqui também. Aí a gente pega que seu primeiro trabalho, né, que lá fora é velho, precisa de ter experiência e não pode entrar. E ele que está começando agora, não tem idade, mas não tem experiência. Aí eles começam aqui, depois vão embora. Centenas de profissionais separam o que o mundo rejeita e devolvem dignidade ao que foi descartado. Entre eles está Edson, um homem que aprendeu a cuidar antes mesmo de ser cuidado. Foram 20 anos ao lado da mãe, portadora de uma doença rara. Nunca teve a carteira assinada, mas conheceu o trabalho no sentido mais profundo, servir por amor. No mercado, portas se fecharam. Na cooperativa, ele encontrou acolhimento e um lugar onde o esforço também é reconhecido como virtude. A reciclagem ela me deu uma nova esperança, né? Porque eu estava desempregado, né? E passando até necessidade. E a reciclagem me ajudou muito, me ajuda. Consciência ambiental e renda nas mãos de quem recicla, onde a dignidade floresce junto com respeito à criação. Não importa onde você trabalha, o importante é ser feliz. Para muitos, anônimos, mas são mãos que limpam a cidade e costuram, ponto a ponto, o tecido da dignidade urbana, transformam resíduos em reinício e fazem do lixo uma ponte entre o hoje e o amanhã. Porque a gente ajuda muito o meio ambiente, só não somos valorizados, precisamos ser valorizados para que a nossa autoestima como cooperados aumente. Os invisíveis da sociedade podem passar depressa e às vezes nem são notados, mas suas mãos, incansáveis, resgatam valor e plantam possibilidades. Você pode observar que a maioria das pessoas hoje em dia, aos olhos, se for uma sociedade quando você faz entrevista de emprego, eles já olham o seu perfil, né? Eles contratam ou pelo seu currículo, que tem que ser bom, a experiência profissional sua, e a aparência, né? Tem que ser intacta. Aqui você pode olhar que são pessoas sofridas, que não tiveram oportunidade, uma oportunidade boa de escolaridade, né? De experiência até mesmo. Estão aqui, mas eles batalham, eles sabem que daqui eles tiram o seu alimento, o seu dinheiro de levar para casa. Uma vez que eu repensei e eu recusei, eu fiz as minhas escolhas, eu preciso pensar na reutilização, na recusa e na reutilização. Por quê? A partir do momento que eu passo a dar vida a esses novos objetos,
ou renovar os objetos, não é simplesmente eu parar para pensar em colocar novas coisas no mercado, mas eu estou pegando materiais que eles seriam descartados e a gente está reestruturando, reformulando todo o seu uso e eles passam a ter um outro significado, eles voltam para o mercado e isso significa menos extração, menos poluição. Debaixo de um galpão, nas mãos de quem já foi silenciado pelos olhares, surgem sonhos. A cooperativa reúne ex-catadores que hoje são empreendedores. O lixo virou renda, o trabalho dignidade. Eles não esperam reconhecimento, mas o que fazem merece aplausos. Os catadores evitam as ruas, ganham espaço e segurança. No brilho dos olhos, há futuro. Essas cooperativas realizam a sua própria gestão, coleta, ela faz a seleção e vende. Então isso gera renda para todos eles. A prefeitura fornece o espaço, né, através da Urban, para realizar essa triagem. E a Urban, ela fornece toda a infraestrutura, a energia, a manutenção do centro de triagem, né? Além da coleta seletiva, existe a comum. No saco são embalados lixos de todas as origens e o destino dele é o aterro. Do alto, parece ser uma montanha, mas lá dentro há restos de uma cidade inteira. No aterro sanitário de São José dos Campos, até o que não serve mais, serve para alguma coisa. O gás do lixo gera energia, o chorume é tratado, a nascente é protegida e a mata reflorestada. É o cuidado com a terra reescrito em técnicas e amor. Significa que a gente vai extrair menos, ou extrair de uma maneira menos intensiva, ou de uma maneira mais responsável, e aí a gente vai poder gastar menos energia, a gente vai poluir menos, a gente vai ter menos intervenção no solo, nos recursos naturais como um todo, na água, no ar, no solo, na biodiversidade. Além de tudo isso, outras características se destacam nesse aterro. Uma delas é a proximidade da área urbana com o complexo. Isso porque nessa região próxima, e é muito comum a gente sentir um odor característico da decomposição do lixo ou do chorume, que é produzido pela compactação, aqui não existe esse odor. E além disso, as aves que são atraídas pelo lixo também é muito difícil encontrar uma ou outra. Isso porque existe todo um trabalho para espantar essas aves e também para manter o aterro sem esse odor que incomoda milhares de cidades. Estamos no 4º ano consecutivo com nota 10, né, avaliado pela CETESB. Então, anualmente é feita uma avaliação, né, no nosso aterro. Então, estamos esperando, inclusive, né, agora a 5ª nota. Aqui o lixo também ensina. Crianças aprendem pelo chamado lixotour, que até a tampa de desodorante pode virar flor. O amaciante, uma peça de arte. No Museu do Lixo, cada objeto conta uma história e todas elas têm a mesma lição. Nada é descartável quando se olha com amor. Que ele tem 3 ambientes. É a sala de realidade aumentada, que tem algumas peças que foram coletadas no lixo, né, que foram descartadas. Depois nós passamos por uma sala que é de resíduos e seus impactos. Nessa sala nós falamos um pouquinho sobre responsabilidade compartilhada, que é a responsabilidade de todos cuidar do resíduo, né? Não é porque você colocou o saquinho de lixo ali fora da sua casa que não é mais problema seu, é uma responsabilidade sua sim. Em um lugar onde o mundo despeja o que não quer mais, as crianças podem enxergar o que ninguém vê. O aterro esconde, mas a reciclagem revela. E ali, entre tampas coloridas e histórias reaproveitadas, elas aprendem que o planeta se cura quando cuidamos do que parecia sem valor. Que dá para fazer com resíduo, a reutilização de materiais para fazer brinquedos. As crianças gostam bastante desse momento. E é um momento também que a gente dá uma lembrancinha, que é uma foto. Cuidar do planeta não é um luxo, é um chamado. Cada decisão consciente é um ato de amor que ecoa no amanhã, porque a verdadeira mudança começa quando entendemos que o pouco, feito com amor, já é muito, e o que era resto pode ser ressurreição. Apenas que a sociedade veja o nosso trabalho digno, com o respeito que merecemos e que abra as portas para que a gente tenha oportunidade, até mesmo de falar, que podemos ser leigos, mas não ignorantes.
racconto della creazione è ritmato da ritornelli, dove viene continuamente ribadita la bontà e la bellezza di ogni cosa che esiste. Dio con la sua parola chiama la vita ed ogni cosa accede all'esistenza. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco nos convida a viver uma ecologia integral, onde tudo está interligado: o ambiente, a vida, as decisões, o coração. Reciclar é mais do que separar o lixo, é construir a forma como habitamos o mundo. Do casal que limpa antes de descartar, ao gari que sorri, mesmo sob o peso do dia, passando pelo aterro que transforma lixo em energia e pela cooperativa que transforma vidas. O intervalo é rápido e na sequência tem mais Repórter Canção Nova. Você vai conhecer agora um lugar onde móveis quebrados são restaurados com trabalho e amor. Uma comunidade que transforma descartes em dignidade e constrói pontes entre o cuidado com o planeta e o próximo. E no meio do descarte, uma comunidade que colhe o que foi deixado e planta dignidade. A garantia que a gente tem de continuar é viver aquela passagem evangélica de Mateus 25. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nua, eu estava peregrina, eu estava preso e você me acolheu. Então, cada pessoa que chega aqui no Emaús é você acolhendo Jesus. Aqui onde o mundo vê entulho, o amor vê oportunidade. O que foi esquecido numa calçada é recebido com gratidão no Emaús. Limpam, lustram, rolam e resgatam. Não apenas objetos, mas vidas inteiras. Neste lugar, o que era lixo vira lar. O que era dor encontra cura. Eu acho muito legal ajudar os outros, né? Principalmente o morador que mora em rua, né? Essa gente que precisa, ter onde dormir, eles acolhem lá, eu acho muito legal. No Emaús, móveis descartados são reparados e almas também. Onde muitos só enxergam o fim, começa o recomeço, com fé e dignidade de encontro. Aqui, cada cadeira tem uma história, cada mesa carrega memória e cada vida um novo capítulo sendo escrito. Aquilo que as pessoas compram demais ou não usam, ou estão enjoadas, ou está velho, é aquilo que elas descartam, é aquilo que a gente resgata de volta, a gente transforma e a gente coloca para vender de novo. E aí nós fazemos a nossa sustentabilidade, porque através disso, porque o Emaús não é uma organização que fica pedindo dinheiro, não que não possa receber, qualquer pessoa pode nos ajudar, mas muito mais do que isso, é exatamente isso. Como você é capaz de resgatar aquele objeto, transformar, dar uma vida nova e cuidar do meio ambiente, é o que a gente faz também com as pessoas. Então as duas coisas, elas estão interligadas, recuperar a vida e recuperar o meio ambiente também. O Emaús nasceu do olhar de um padre francês para o sofrimento do mundo. Diante das ruínas da guerra, ele construiu pontes, casas e esperança. Um dia, conversando entre nós, nosso grupo, nós resolvemos focar no auxílio àqueles mais necessitados. Nós vimos que nós, embora fôssemos todos homens e mulheres jovens da renovação carismática, nós sentimos no coração a necessidade de fazer alguma coisa de concreto em relação ao sofredor. Aí nós recebemos uma visita de um padre francês, esse padre francês, numa celebração eucarística durante a homilia, ele pegou e falou muito forte no nosso coração. Aí depois um outro padre, que é o padre João Benevides, ele cuidava do lar das crianças do Baú, muito conhecido da gente. Ele viu o nosso entusiasmo, nos chamou para que nós montasse e começasse o trabalho dessa comunidade. Em Cachoeira Paulista, essa missão floresceu como uma árvore generosa. Com galhos, ela acolhe, abriga, ensina e transforma.
um lugar onde o amor não se anuncia só com palavras, mas com atitudes concretas. Porque é uma coisa que não vai mais para o aterro sanitário, não está jogado pelas ruas. E é através disso que nós tiramos a nossa sustentabilidade. Então, eu imagino assim que é uma coisa espetacular. Do ponto de vista de ser uma loucura até. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu tempo. Nós aqui, às vezes até a gente fica assim um pouco triste, porque quando um vai embora, porque não aguentou ficar, não aguentou o processo de recuperação, o processo de transformação. Mas aí a gente vem entender de que é o tempo de Deus com ele. O que nós podemos fazer é levá-los a entender isso, que eles têm um tempo. E esse tempo, eles precisam trabalhar esse tempo. Existe a parte deles, a parte de Deus, a parte de irmãos e a parte deles, que é fundamental. A encíclica Laudato Si nos convida a uma ecologia integral, onde tudo está conectado. O homem, a natureza, o lixo, o amanhã. Neste lugar verde fica uma lição muito clara. O respeito ao planeta é um ato de fé, um exercício de amor e um compromisso com as gerações futuras. Nos coloca numa fé que não é uma fé alienada. Eu acho tão bonito um texto de Romanos que diz assim, que toda a criação ela espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação, ela se dá de forma muito concreta, se dá nas atividades do dia a dia. Quando a gente vai acumulando e não vai usando as coisas para a sua determinada existência, elas vão perdendo o seu valor. No Emaús, essa verdade é vivida no concreto. Reciclar móveis, resgatar vidas, porque cuidar da casa comum é também cuidar do irmão. E Emaús comprova isso. Uma cadeira salva do lixo ajuda a sustentar um novo recomeço. Uma gaiola restaurada é sinal de que ninguém está preso demais para ser libertado. Nós somos a natureza. Nós respiramos, nós precisamos da luz do sol, nós precisamos beber água, nos alimentar. Então, assim, pensar um mundo sem a natureza é pensar na nossa morte. Tiago viveu nas estradas, entregava cargas, mas perdia a si mesmo. Então não podia atrasar. Se eu atrasasse, eu atrasava uma empresa inteira. Então era a minha responsabilidade isso. Então a forma de manter acordado era cheirando. Quando o vício falou mais alto, a família silenciou. A rua virou destino, mas foi também na estrada que ele encontrou um novo trajeto. Não mais para levar encomendas, mas para reencontrar a vida. E aqui era um caminho para mim poder ir para o Rio, eu morei 17 anos no Rio. Então lá eu ia praticamente na minha cabeça era acabar comigo, porque lá tem muita droga. Eu falei, já não consigo mais renovar minha habilitação, não consigo mais voltar à minha vida. Vou embora para o Rio. Aí, numa passagem de 3 dias, eu conheci o Emaús. Aí vi, senti uma vontade e coloquei na mão de Deus. Se fosse da vontade dele, que a porta se abrisse para mim. E hoje estou aqui. Hoje no Emaús ele cozinha, serve, sorri e aprende dia após dia que amor também se serve à mesa. Tenho os meus sonhos renovados, agradeço a Deus no Emaús. Uma frase que vem de cara no Emaús são provocadores de mudança. E você está provocando uma grande mudança em mim. Tanto muito espiritual, porque é o essencial, é o necessário, é o primordial, né? Como físico, os sonhos renovados. Quero voltar para a estrada, quero voltar a fazer as coisas que eu gosto, quero ter minha casa de volta, quero trazer os meus filhos, que eu tenho os filhos também, a aproximação deles de novo, provocadores de mudança, Emaús. Osvaldo já curava com seringas. Hoje, cura com flores. De enfermeiro a jardineiro. Ele rega plantas que, como ele, chegaram murchas, esquecidas. E aos poucos também vai florescendo. Para que futuramente sejam flores, sejam suave nosso fardo. Que
a cruz seja mais leve, né? Pela vida fora. Ainda luta com seus demônios, mas aprendeu que a cada muda que cresce, também cresce uma nova chance de recomeçar. Filho do céu, filho do céu. Entre tapeçarias e marcenarias, os assistidos aprendem que lixo é uma questão de ponto de vista e que cada um pode se tornar novamente útil, belo, necessário. No Emaús, sustentabilidade tem nome, tem rosto e tem fé. Eu vejo que cada dia eu me sinto mais próximo de Deus, com menos desejos financeiros, materiais. Hoje eu busco mais o espiritual, busco mais a família, né? A família para mim tá Deus sobre todas as coisas, minha família. Aqui nessa comunidade eu tenho todos como irmão mesmo e tenho praticado bastante aqui dá oportunidade na parte espiritual, eu também faço parte da liturgia, da igreja e venho me melhorando. Sei que tem muito ainda a melhorar, mas... É um passo de cada vez, sim, dia de cada vez. Sim, eu sempre também faço a oração da serenidade, né? Para me dar coragem naquilo que eu não posso modificar. E assim eu estou vivendo. As mãos que antes tremiam pelo vício, agora tremem pelo esforço de pregar, pintar, restaurar. São sacramentos de redenção. Cláudio viveu décadas nas ruas, entre sobras e rejeitos, mas foi no Emaús que encontrou valor naquilo que muitos jogam fora. Hoje é responsável pela triagem do material reciclável. Se antes ele era invisível, agora é essencial. E seus sonhos, antes guardados no silêncio, começaram a falar alto. Trabalhar aqui me sinto mais útil que lá fora. Lá fora eu estava só no catálogo, não sentia ninguém. Que veio aqui eu ensino, né, para eu ter eu me sinto mais útil. Né? Bem, graças a Deus. Importante. Porque é uma coisa que me sentia inútil lá fora. Porque eu fazia lá fora, lá não tem valor nenhum. José Valdson quase se despediu da vida, no viaduto do Chá, na Grande São Paulo. Antes de decidir se jogar, viu em um prédio a imagem de uma mulher sorrindo. Lembrou do rosto dos filhos, que lhe devolveu o fôlego. Nos meus dias mais ruins, mais tristes e solitários, eu pedi a Deus um lugar como esse, como Emaús, né? Para mim poder me melhorar. Eu bebia, usava droga naquela época, eu fazia muita coisa ruim. E Deus me tirou de tudo isso, mas foi eu querendo, né? Um tempo novo, uma vida nova. Agora é ele quem resgata, monitora, orienta e ensina. Já teve a alma quebrada, hoje é carpinteiro de histórias e planta ressurreição por onde passa. E nós trabalhamos para os próximos que vier para frente. Pegar uma coisa melhor, mais adaptada, com mais sabedoria, com mais propósito, né? Enquanto muitos descartam, o Emaús recolhe. Enquanto muitos julgam, o Emaús acolhe. E é ali que a madeira quebrada se transforma em abrigo e o coração ferido em lar. Em cada móvel restaurado, uma vida reerguida. Em cada doação, um elo com a vida. E no abraço de uma criança à mãe, o símbolo mais puro, a terra abraçando a humanidade, quando é respeitada. O lixo pode até ser descartado, mas a vida nunca deveria ser. No mundo da pressa, a reciclagem ensina a olhar de novo, a dar valor ao que parecia sem valor. Hoje vimos que reciclar é mais do que separar materiais, é unir o que foi partido, é olhar para o outro e enxergar possibilidades. Mudar o mundo começa com um gesto, separar o lixo, economizar água, amar a criação. É no cuidado com o outro que o planeta respira, e é no respeito à terra que nascem os sonhos dos nossos filhos. A casa comum precisa de nós, não amanhã, mas hoje, porque amar o planeta é amar a Deus em cada ser vivo. E isso sim é viver o Evangelho. La parola separa la luce dalle tenebre, alterna il giorno e la notte, avvicenda le stagioni, apre una tavolozza di colori con la varietà delle piante e degli animali.
Siamo i figli del grande Re, il Creatore, capace di leggere la sua firma in tutto il creato, che oggi noi non custodiamo. In quel creato c'è la firma di Dio. Ricordiamoci che la radice di tutti i mali è la inequità. Dio perdona sempre le offese e gli abusi. Dio sempre perdona. Gli uomini perdoniamo a volte. La terra non perdona mai. Custodire la sorella terra, la madre terra, affinché non risponda con la distruzione. Scegliere a partire dalla priorità. Essere uomini e donne testimoni di carità. Non aver paura di custodire la terra che è madre di tutti. Dobbiamo riportarla ai nostri figli, migliorata, custodita, perché è stato un prestito che loro hanno fatto a noi. Vorrei chiedere per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico e sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione. Emaús é mais que um lugar, é uma parábola viva do Evangelho. Ali mãos calejadas colhem móveis esquecidos e corações despedaçados. Com tinta, madeira e esperança, constroem lares e refazem histórias. Porque reciclar é também crer que tudo pode ser refeito, até a própria vida. Nosso programa chegou ao fim. Confira essa e outras edições no nosso canal no YouTube, Jornalismo Canção Nova. E eu espero você na próxima semana.